um assunto normalmente compartilhado. Há muitos que pensam que, por exemplo, a igreja não deveria se envolver na política. E a igreja não deve se envolver na política. Mas, obrigado, irmão. Põe pro ladinho aí. Aê. Mas é a igreja que também elege os seus candidatos, sim ou não? Temos os papéis do... O Mugabe não veio, né? Tem um papel aqui do... Já pegou? Pega lá, por favor. Então, é um assunto difícil. Eu escrevi essa semana o seguinte. Na realidade, vou abrir meu coração para você aqui. Eu estava lendo uma publicação de um irmão muito querido, né? Um irmão que já esteve aqui conosco. Ele não é membro aqui, mas ele estava comentando sobre Dilma. E eu falei semana passada, eu até me corrijo, né? Eu não tenho o direito de pedir nada para você não votar em alguém. Eu só recomendo que você não vote no PT, e hoje você vai entender por que aqui. Mas eu pedi para fazer isso. E eu vi um dizer dele falando o seguinte: Dilma de novo, né? E eu fiquei virado. Eu falei, mas esses últimos anos foram tão difíceis para todo mundo. Olha, eu estava em Guarulhos ontem. E eu morei muito tempo em Guarulhos. E subindo a avenida, uma das principais, chamada Timóteo Penteado, por cerca de 2 quilômetros, eu vi 10 imóveis para alugar, vazios. 10 imóveis, numa avenida principal, movimentada, onde nunca estava a alugar. Agências de veículos que tinham anos estavam fechadas. Eu parei olhando isso, eu falei, eu não acredito, porque agora, como a gente está procurando prédio, tudo que aluga me chama atenção, né? Aluga uma carroça, eu já olho, o que é esse negócio aí? Me chama a atenção porque a gente está procurando um lugar para alugar. Mas, quando eu olhei essa quantidade de imóveis parados, olha, irmão, se você for ver aqui em Santos, tem muito imóvel sem alugar. E muita gente querendo arrancar o que não vale nesses aluguéis para recuperar qualquer coisa. Vai alugar uma casa aqui em Santos, olha o valor que está esse aluguel, olha o valor do IPTU que há nessa cidade. Eu pagava de IPTU em Guarulhos menos que 10% do que eu pago hoje em Santos. É um absurdo. Claro que nós temos uma cidade muito bem também planejada. Eu acho que aqui é muito melhor do que Guarulhos. Mas olhando proporcionalmente, eu não creio muito que isso Pois bem, foi determinado e a gente dá a César o que é de César. Amém? Porém, nós temos toda a liberdade de nos manifestar. E falando um pouquinho sobre política, eu pus lá um dizer falando o seguinte: nós, como cristãos, deveríamos votar em cristãos. E aí chove pedrado no meu telhado. Pife. Um foi meu primo, tadinho. Meu primo, tadinho. Aí eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, ele falou, não, esse negócio de igreja aí não tem jeito, primo, nem Deus virou a costa para o Brasil. Eu falei, virou nada. Deus delegou para a igreja o poder de mudar a sociedade, e através, muitas vezes, da política para mudar o governo, mudar a maneira de lidar com o povo. E nós ficamos sabendo de quantas questões que, às vezes, olha, só para você ter noção, eu procurando imóvel aqui em Santos, uma corretora, amiga nossa, que me disse que está proibido igrejas serem abertas em travessas, só em avenida principal pode abrir. Você consegue entender o que está acontecendo? Quem vai conseguir abrir uma igreja na Costa, na Conselheiro Nébias? Vai pagar quanto de aluguel num lugar assim? Mas é uma restrição que estão colocando que não cabe. E onde está a igreja para falar, isso está errado? Eu posso abrir aonde o zoneamento permite, normalmente não sou obrigado a botar numa avenida. Então você me fala o seguinte, você paga o meu aluguel, já que você quer que eu vá para lá. Não é verdade? Mas isso está errado, não aceito isso. Isso nós devemos nos manifestar. E aí foi uma irmãzinha lá e colocou o seguinte: eu acho o seguinte, que pastor não tem que se envolver na política e tarará, tarará, tarará e plá, 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 plá. Eu falei, é verdade mesmo. Pastor tem que cuidar de ovelha. Pastor que deixa de cuidar de ovelha para se envolver na política, ele não foi chamado para ser pastor, não. Ou ele mudou o coração dele. Porque, irmãos, eu nasci para ser pastor, e se eu for fazer qualquer outra coisa, eu estou estragado. Eu não dou conta, não, isso está fora. Cadê o chamado de Deus? Deus me chamou para ser pastor, daqui a pouco estou lá, chapéuzão para vereador, para deputado federal, para presidente da república, está fora. Irmãos, eu fui chamado para pastorear. Não sei quantos aqui, quantos conhecem Rick Warren?
Ele é autor daquele livro, uma igreja com propósito, uma vida com propósito. É um livro que você lê um capítulo por dia, 40 dias. Um grande escritor. Só para você ter noção da influência desse homem, é um pastor. Ele é quem faz as intermediações nos debates dos Estados Unidos quando há eleição presidencial. Então ele que faz lá como chama o nosso Bonney, é isso? Não, Bonney, William Bonney. Ele faz o papel do William Bonney, um pastor. Aí um dia falaram assim para ele: mas pastor Rick Warren, você quer... Porque o país crê muito nele, o que ele fala é verdade, assim, de todos crerem, tem muito crédito. Por que o senhor não se candidata a presidente então, pastor? Sabe o que ele respondeu? Porque eu não quero perder minha influência. Eu sou muito mais influente como pastor do que como presidente. Você quer influenciar pessoas de verdade? Seja um pastor. O presidente não influencia pessoas. O presidente influencia governos. Mas se você quer influenciar pessoas, você tem que ser um pastor, um líder de célula, alguém que vai transmitir os seus ensinos, fazer discípulos, amém? Então ele falou isso, é uma grande verdade. E aí essa irmã colocou, e eu respondi para ela, uma discípula nossa lá de Guarulhos, falou assim: irmã, pastor cuida de ovelha, e político cristão faz política com temor a Deus, debaixo dos valores cristãos. Ponto. Você lembra da época, alguns vão lembrar só aqui, porque a maioria é jovem, que proibia-se assistir televisão às igrejas? Você não podia ter televisão em casa? Quantos aqui tinham televisão em casa, quando chegava o pastor escondia debaixo da cama, escondia atrás do armário? Você faz cara de que, nossa, mas era assim, sim ou não? Cadê o Taylor? Cadê a Késia? Dentro do guarda-roupa você escondia a Késia? Era. Késia é a família assembleiana, tradicional. Assim, ó. Qualquer irmão. Se chegasse o irmão lá, esconde. Tinha que virar aquela TV ao contrário, assim que virava um quadro. Tum. Aí, gozado, você chegava na casa, tinha pipoca, tava tudo afundado, tinha Coca-Cola, tudo virado pro quadro. É que vocês ficam fazendo, a gente fica assistindo a paisagem, irmão. Fica olhando a paisagem. Mas era dessa época. Pensa aqui comigo. Qual foi o resultado disso? Ouça aqui, ó. Quando nós não tomamos posição no que Deus quer nos colocar, o diabo toma. O diabo tomou posse da TV e hoje tem os Big Brother da vida, tem as Fazendas da vida, tem esses filmes tudo porcaria, tem novela às 9 horas com beijo homossexual na caruda. Cara beijando cara, mulher beijando mulher, pela madrugada. Irmãos, isso é um absurdo. Mas por quê? Porque a igreja achou que era do diabo a TV. A TV é do diabo, o diabo Telefone que entrou na minha casa. Você viu o Exu Filco? Foi Exu Filco. Preto e branco ainda, esse é o preto velho. TV preto e branco é a TV do preto velho. Misericórdia, irmão. Se a igreja tivesse entrado com programas evangélicos, tivesse tomado posse, a Globo não estava aí expandindo esse mercado promíscuo, da vulgaridade, do homossexualismo, onde lá eles publicam nas suas novelas que o crente é um trouxa e que o espírita é o cara que é o bam. Não é isso que está lá? Não é isso que eles falam do crente? As novelas não expõem um crente nó cego, um crente que não estudou, que é trouxa, que dá seu dinheiro sem saber para onde vai. É sim a imagem do mundo acerca de nós, porque nós abrimos mãos de participar da evolução. E olha, eu quero reportar isso para agora, os tempos que estamos vivendo. Nós temos que votar consciente e votar em cristão. Porque aí me falaram assim: pastor, eu não concordo muito, porque vou te falar, os caras entram, acabam fazendo porcaria. Eu falei: é verdade, eles fazem porcaria sim, mas o mundo já faz porcaria. É esperado que um crente não faça. É esperado que um crente tenha algum temor, que ele não se envolva. E vou te falar, quanto maior for a bancada de evangélico, quando levantarem lá as suas bandeiras, falando que faça isso, prega, não pode pregar mais sobre aquilo, isso vai ter lá um povo maior representando. Então eu quero falar para você sobre a questão da igreja, a participação, como que nós podemos participar sem pecar e sem ferir princípios bíblicos. Isso vai ser muito bom para você. Eu quero que você preste atenção, você foque isso, anote, vocês vão compartilhar isso na célula.
Amém? Vamos reforçar isso na célula. Aqui não é cabresto, nós vamos falar de valores espirituais que a Bíblia destaca e que nós, como cristãos, deveremos ter na hora de escolher os nossos candidatos. Amém, irmãos? Então, qual é a sua posição quanto à igreja na participação da política? Tem os que defendem que a igreja não deve ter nenhuma atividade política. Essa semana eu vi que tem uma boa parte que pensa assim, que a igreja não deve se envolver com isso. Irmãos, eu concordo que a igreja não deve ter político, em termos de, está aqui o meu candidato, vote nele, eu saio na foto com ele. Mas eu devo aconselhar os meus membros e ensiná-los a escolherem homens que não depõem contra o Evangelho e nem tiram o poder que Cristo delegou à igreja, tentando inibir o crescimento do reino. O segundo grupo acredita que tanto a igreja quanto os crentes individualmente possuem responsabilidades sociais e políticas. Portanto, eles deveriam trabalhar e se empenhar para que as condições de vida melhorassem. Eu acho que é verdade. Nós queremos ter dias melhores, amém? Amém. Agora há um terceiro grupo que acredita que a igreja deveria fundar inclusive partidos políticos. Aí eu fui num casamento, meu tio, muito católico, ele veio falar comigo sobre essa questão da Marina, que a Marina é evangélica. Ele falou assim, mas me diz aí, há uma unidade, assim, as igrejas se unem para um partido? Eu falei assim, não tio, não tem nenhum partido não, é porque ela é alguém que tem princípios, e nós como cristãos deveríamos votar em pessoas com princípios cristãos, só isso. Então é por isso que quando um candidato político à presidência inclusive se levanta, é que a gente fala, uau, em nome de Jesus, que entre mesmo alguém que teme a Deus, porque olha, é a primeira vez que um cristão de verdade vai assumir o poder, pensa. Então se Deus tem poder para fazer algo, vai ser agora, porque tem alguém lá que vai dar legalidade para Deus fazer. Deus vai colocar lá um servo, pensa, sem querer fazer propaganda da Marina aqui, mas falando para você que a ótica nossa tem que ver isso, amém? Então, mas nada de se criar um partido. E ele ficou abismado, porque a unidade, quando a Marina vem para ser posicionada como candidata, ela dispara nas pesquisas. E ele ficou olhando isso e veio me falar da unidade do crente. E é verdade, nós queremos o melhor para o nosso país, amém? Amém. Aleluia. Mas primeiro, qual seria a posição bíblica sobre a política? Mateus capítulo 22, verso 15. Você não precisa abrir, depois nós vamos ler outros textos, mas esse texto diz assim, dê a César o que é? Amém. E dê a Deus o que é? De Deus. Então existe algo que é de Deus, e existe algo que é de César, mas o que importa é que existe algo que é de Deus, amém? Então, o ponto central das Escrituras é a relação do homem com Deus, como o homem se relaciona com Deus. Mas não se pode entender que a relação entre os homens deve ser ignorada. Então o que importa é como Deus se relaciona com o homem. Mas e como o homem se relaciona com os outros homens? Isso chama-se política. Política é que rege como nós nos relacionamos. Quais são as condições, as regras, as leis, para você poder viver, acessar a saúde, não invadir a privacidade do seu vizinho. Então a política, ela exerce esse governo, estabelece leis, aprova leis, para que nós possamos viver nos relacionando com pessoas. Amém, irmãos? Então veja, o Senhor ajudou e alimentou muitos pobres, mas o centro da palavra, da mensagem que Jesus pregava, era a necessidade de cada um ter uma relação correta com Deus. A verdade era que Deus queria se relacionar com o seu povo, e Jesus ensinava então como ter um relacionamento correto com o Pai, com Deus. E é muito importante enxergar que é necessário ajudar as pessoas. Acho excelente, os jovens agora vão estar envolvidos numa ação social. Eu lembro na minha época de visitar orfanato, às vezes visitar aí os irmãos que estão enfermos, os irmãos quando ficam hospitalizados, a gente vai, entra nos hospitais. Eu já orei em UTI infantil, já pudemos participar disso. Eu acho que cada um devia ter essa experiência. Às vezes o dia a dia nos tira o foco de ir lá, um dia ceder o nosso tempo para orar pelas pessoas e estar visitando. Mas
Nós devemos nos importar com as pessoas. E devemos nos importar com a nossa cidade, com o nosso bairro. Você é alguém que olha o lixo na sua calçada e acha que isso é normal? Você é alguém que joga papel de lixo na rua? Você masca o chiclete lá, você masca o chiclete e cola debaixo do banco? Você achou, querida? Põe a mão aí embaixo do seu banco, você vê, se você não vai achar um... Tô brincando, irmão, é nojento isso, faz isso não. Você vai lá, estica. Nossa! Tô brincando. Mas você é daquele que masca, que pega o papel e joga. Nós, como os crentes, devemos cuidar da nossa rua. Seu cachorrinho sai para fazer cocôzinho, você faz o quê? Você sai da sua casa e põe na frente do vizinho lá, bem no chato. Vou deixar ele aqui, segura, vai Totó, faz aí Totó, vai. Capricha nesse negócio, Totó, capricha. Você faz isso? Você deveria sair com uma sacolinha para ir lá no cocôzinho do seu cachorrinho e pegar naquele saquinho quentinho assim, ó, e pôr no lixinho. Sim ou não? Se você não faz isso, você é alguém que não cuida da sociedade, que não cuida da sua cidade. Você está errado. Você sabia que você está errado? Então nós devemos cuidar das pessoas e saber que as pessoas são importantes, mas muito mais do que limpar um cocô, do que não pichar um muro, que manter tudo em ordem, é salvar as vidas do inferno. Esse é o nosso projeto. Fala aleluia. Aleluia. Bom, então a relação com Deus muda a relação entre os homens. Quanto mais as pessoas se relacionam com Deus, mais elas se relacionam bem com os homens. Deixa eu falar algo. Irmãos, esse negócio da legalização da maconha vai acabar virando. O que não vai virar, porque isso agride a Bíblia, é o casamento homossexual de vida. Mas a união estável de bens já existe. Eles já são civilmente ligados. Então, você não pensa que as coisas vão ficar... Jesus disse que vai piorar, inclusive. Que o amor de muito vai se esfriar, o negócio vai fritar. Você vai ver o que de aberração vai aparecer. Mas, deixa eu falar algo. Então não adianta mexer em lei. O que nós temos que fazer? Tocar o coração das pessoas. Porque se elas forem transformadas, ela não precisa nem da lei. Alguém que teme a Deus, ela não vai ficar... O que diz a lei e tal? E será que... Não, ele tem um coração para Deus, ele se relaciona bem com o irmão. Ele não precisa de lei nenhuma para saber que ele deve amar o próximo. Amém? Agora sim, eu quero que você abra a Bíblia, lá em Marcos capítulo 12, verso 28. Quero reforçar que sexta-feira tem oração aqui à noite, amém, irmãos? Estamos orando aqui à noite, hein? Poucos adultos vieram, viu, adultos? Acho que vocês deveriam vir. Os jovens estavam em peso aqui, falou que foi poderoso. Eu estava em São Paulo, não pude estar, mas... E ontem teve a vigília dos jovens também, que foi a explosão. Aleluia, foi poder. Você estava aí, né? O Cid e a Fernanda vieram aí de gaiata aí, né? A Alessandra também veio, né, Alessandra? Amém. Amém. Olha só o que diz Marcos 12, verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vamos falar isso? Jesus falou isso, o primeiro mandamento, o único. Ele falou assim: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ponto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Só esses dois. Ame a Deus com todo o teu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força, e ame a teu próximo como você ama a ti mesmo. Então olha só o que Jesus fala. Primeiro vem o relacionamento nosso com Deus, e depois que você ama a Deus, você tem condição de amar o seu irmão. Ele não poderia inverter, porque não se ama ninguém se não tiver um amor a Deus. O que você chama de amor, o que o homossexual fala o seguinte: mas Deus não é amor? Então,
Deus tem que fazer nosso casamento aqui. Vocês têm que fazer o nosso casamento, porque Deus é amor. Peraí. Que tipo de amor você pensa que Deus é? Esse amor, bios, que se você pegar na Bíblia, lá no grego, vai lá olhar, esse Deus é amor, você vai encontrar a palavra eros lá. Não é bio, eros. Bio é vida, que eu dei aula de manhã, me confundi aqui. Eros, que é o Deus Eros, que vem do amor erótico, atração sexual. Mas Deus é amor, não é eros, é ágape, que é o amor incondicional. A atração sexual pela esposa ou por qualquer coisa, até por um ser do mesmo sexo, é o erótico, que não é o amor de Deus, porque o amor, que Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira, é o amor ágape, que é um amor incondicional. E as pessoas querem pegar, então, distorcer. Por isso você tem que estudar a palavra. Estude a palavra, disseque. Hoje nós temos a internet com um monte de recursos, só que cuidado você não ir nas teses doidas que tem por aí. Mas estude o conteúdo, vai no grego. A nossa Bíblia, irmão, você tem a palavra no grego. O que foi que Jesus disse? Se você não crê nisso, você vai crer em quem? Na carochinha? Então lá diz que Deus é amor, e o amor ágape, que é um amor incondicional, é o amor que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então veja, esse amor que é Deus na nossa vida, que Deus é amor. Mas o homossexual pega, não, mas Deus é amor, então casa nós aí, pastor. Casa o quê, meu filho? Sai para lá. Eu vou pregar para você, para dizer o seguinte, que Deus te fez homem, e homem para governar, para estar de pé, e é por isso que você não deve aceitar a situação. Você não me aceita? Claro que você aceita. Senta aqui, ouça, faça nossos cursos, cresça. Mas eu não vou mudar a nossa teologia a favor de uma pressão maligna de falar que Deus, quer união, casamento, aliança entre pessoas do mesmo sexo. Isso é blasfêmia, heresia, não vem de Deus, é do maligno. Amém? Amém? Se você concorda, fala amém. Amém. É isso mesmo. Não me deixe sozinho, porque se eu for para alguém preso, tem que ir todo mundo aqui. Amém? Não vou deixar sozinho não, né? Na hora entra aqui os gambé, quem falou assim? Fomos nós. Que a turma não dá. Aleluia. O que eu quero dizer, irmãos? A nossa sociedade, o nosso país, ele vai ser transformado quando nós formos transformados. Começa na sua casa. Quando você no seu prédio começa a se transformar, experimentar a glória de Deus, mudar o seu coração, chamar as pessoas para a célula, ajudá-las a crescerem, a mudarem, a avançar, aí sim o seu condomínio muda, aí sim o seu bairro muda, aí sim a sua cidade muda, esse país pode mudar, se houver gente que ama a Deus e é transformada por Deus. Fala aleluia. A ênfase então tem que ser a mudança do homem, e não na mudança do sistema político. Essa política sempre vai existir, ela é necessária para reger o Brasil, mas nós precisamos candidatos que temem a Deus lá. Você está me ouvindo? Candidatos que temem a Deus. Mas por quê, pastor? Se eles se envolverem nas coisas erradas, isso é algo que eles vão dar conta com Deus, como todos vão dar. Mas aquele que não teme a Deus já está enfiado na mutreta. Você quer dizer que eu quero dizer que o sistema vai forçar? Mas se você tiver gente que teme a Deus, é bem provável que alguns não se dobrem. Uma vez Elias entrou para a caverna porque estava mal, que sobrou ninguém. Aí Deus falou assim: não, Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram. Deixa eu falar, ainda há gente honesta e homens de Deus nessa terra. Ainda há pastores que zelam pelo nome, que tem lá os seus discípulos, homens que temem a Deus. Ainda assim há líderes, há homens de Deus no meio da igreja que vão se levantar para representar o povo de Deus na política. Isso é necessário para que haja paz. O problema é a gente dar as costas para uma necessidade emergente, é de mudança, e nós precisamos do clamor a Deus para mudar a história do nosso país. Chega de corrupção, chega de acabarem com nossas fontes de renda.
Petróleo, como sempre foi. Há pouco tempo atrás, os discursos dizendo que o petróleo é a maior fonte de riqueza. Hoje estão querendo esquartejar isso, dizendo que não vale nada, em detrimento de uma corrupção barata que fizeram para lavar dinheiro. E aí o povo não pode ficar quieto, porque é o nosso recurso hídrico, nosso recurso de combustível potencial, que gera muita riqueza para o nosso país, que nos dá condição de ter uma vida melhor, de alimentar o pobre necessitado. Sabe qual é o coração do pessoal? É porque está se alimentando o povo no Nordeste, tem que alimentar mesmo. Eles precisam de ajuda, tem que distribuir melhor a nossa renda. Mas não é numa suposta propaganda eleitoral que eu dei meus Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá, Vale Leitinho, Vale Danoninho, Vale que suco, sei lá o que for, para falar que eu vou manter esse governo, é assim que vai acontecer o quê? São 12 anos de governo vermelho da estrelinha. E o que mudou? De verdade, eu vou te falar, nós não dependemos de homens, nós precisamos é de Deus. Mas nós temos que levantar homens de Deus que temam a Deus, para que nos representem diante do governo. Isso não é errado, irmãos. O errado é você ser cego de falar que é necessário alguém que tema a Deus tocar nessas coisas importantes. Nós não somos daquele que faz vista grossa. Não anule o seu voto, porque quando você vai lá e vota em branco, sabe para onde que está indo? Para o primeiro colocado. Crente não deve anular voto, crente deve votar. Você não pode, não, deixa eu dar um nó, vou para a praia e depois eu justifico. Se você pode votar, não está longe da sua cidade, você deveria votar. Não votar não está certo. Pode votar em trânsito? Não precisa ir no lá? Eita, aleluia. Só quem está fora da cidade. Aí Timbaúba, tem que se cadastrar logo, para você não ter que... Não dá mais tempo. Para que vocês falam então? Dá para votar em trânsito, pastor? Não dá mais tempo. Caramba, então não fala. Meu Deus do céu. A Bíblia, olha só. Irmãos, a Bíblia nunca dá ênfase nas coisas do mundo. 1 Pedro 2,11, abre aí. Primeiro Pedro 2,11. Olha só, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmãos, nós respeitamos as leis desse mundo. Eu respeito as leis, você precisa respeitar as leis. Porém, nós temos costumes diferentes dos daqui. Nós respeitamos as leis, mas não praticamos o que essas pessoas praticam lá fora. Porque nós somos de um outro povo. Nós somos de uma embaixada diferente. Nós somos cidadãos dos céus, amém? Nossos valores são outros, nossa natureza é outra. Porém, nós não devemos nos isolar do mundo. Achar que não, esse mundo aí já está lascado. Vamos tudo embora, morar lá na roça ali, em Peruíbe, lá em Anadias. Vamos comprar aquele sítio, nós moramos lá, tudo em tapera. Monta lá as taperas, a gente vai plantar. O Delcio vai plantar couve. O Rodrigo vai cuidar ar-condicionado dos quartos. O Elias não vai precisar expulsar demônio, porque ninguém vai se converter lá. Não vai entrar capeta, não vai ter lá. Mas não é isso que Deus quer, Elias. Quando os homens de Deus falam assim, vamos ficar em Jerusalém, está tudo bom aqui, Deus manda perseguir eles e espalha todo mundo. Então o projeto de Deus é que nós conquistemos esse mundo. Então devemos mudar aquilo que está diante do nosso alcance, da nossa autoridade, irmãos. Então podemos recorrer aos nossos direitos políticos, sim. Como Paulo fez, sabia que Paulo fez isso? Uma vez Paulo, ele recorre à cidadania romana dele, lá em Atos 16 e 25, Paulo fala assim, porque eu sou de Roma, sou cidadão romano, de Tarso. Ele tem dupla cidadania, Paulo. Ele tinha romana também. E quando ele se deparou com autoridades romanas, ele invoca isso. Então ele se fez valer de um direito político que ele tinha. Então nós também devemos nos valer de direitos políticos. Acho que está ficando gelado aqui. Ok.
É que está baixo ainda, eu pedi para arrumar, e o irmão não arrumou lá, acho que não conseguiu. Alguém vem com o controle quando eu falo assim, né? Vocês precisam estar mais isso. Ok, Atos 5, verso 29 diz assim, ó. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Ouça-me aqui, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós obedecemos a Deus. No que tange as coisas conflitantes, nós somos por Deus. É a palavra de Deus que diz. Por isso que nós devemos votar em pessoas que temem a Deus. Você sabe qual é a bandeira aí, né, o que eles estão apoiando? Por exemplo, o aborto. Pode liberar o aborto. O aborto não vai, né, não vai ser proibido mais. Até estava falando com a minha filha, mas pai, eles dizem que é na questão do estupro que é permitido. Eu falei, então é o seguinte, quem que é pior no mundo? Aquele que estupra ou aquele que mata? Quem que é pior? Quem que você acha que é pior? Quem que é, esse é maldito. Quem? É o que estuprou ou que matou? Quem matou. Então quem aborta está fazendo o quê? Então nós somos diferentes. Porque o cara estuprou, eu vou e mato. Uma criança que não tem nada a ver com o negócio. É difícil, sim, olha, não quero isso para ninguém, misericórdia. Ninguém quer passar por isso. Mas, vou falar, é uma vida. E Deus conhece aquela vida antes que ela fosse formada. Deus sonhou com ela e ela está crescendo e Deus está cuidando dela. E quem somos nós para interferir no que Deus está fazendo naquela vidinha que está nascendo, crescendo? Você está me ouvindo? Silêncio às vezes, né? Porque é algo conflitante mesmo. Você se põe no lugar e você fala assim, meu Deus, é uma situação crítica. Mas deixa eu falar, pior é matar uma criança. Pior é sacrificar uma criancinha. Por causa do erro de alguém, nós cometemos, isso justifica? Você errar porque alguém erra? Que diferença nós temos do incrédulo, se nós concordarmos com isso? Que diferença nós temos com aqueles que nem conhecem a Deus? Porque é isso que eles defendem, essa é a bandeira. Que você deve matar se fazendo algo mal para você. E Jesus disse que você deve amar o teu inimigo. Você deve amar e com o coração mostrar para esse mundo que há pessoas que temem a Deus de verdade, que servem ao Senhor de verdade. Então, muitos vivem num dilema. Qual que seria a posição da igreja diante dessa condição política? Muitos pensam que, será que é preciso ensinar sobre política na igreja? Será que nós não temos que transformar o nosso púlpito em um espaço para defender a justiça social? Não deveríamos pregar para condenar a impunidade e a injustiça? Eu creio que não. Nós não temos que fazer aqui nenhum motim levante e fazer alguma promoção de um agito, né, de oposição para destronar governos. Nós não temos que fazer isso não, irmãos. A tarefa primária da igreja é ganhar pessoas para Jesus. Amém? Qual a tarefa da igreja? Ganhar pessoas para Jesus, levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas ao conhecimento de Deus, a viverem como povo de Deus. Essa é a função da igreja. A igreja, ela existe para captar e resgatar as pessoas que estão indo para o inferno, para as trevas. Nosso trabalho é tirar os homens da escravidão do diabo. Esse é o nosso trabalho como igreja. É levar as pessoas a experimentarem a salvação. É conduzi-las ao reino de Deus. É levá-los a terem liberdade, serem tocadas pelo poder do Senhor e experimentarem as bênçãos que estão reservadas para aqueles que amam a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, não para reformar o mundo, mas nós vamos aqui para trazer o mundo vindouro. Que o reino de Cristo venha sobre essa cidade. Que o reino de Cristo venha sobre as nossas casas. Que Deus governe as nossas casas. Se Deus governar as nossas famílias e nós ganharmos mais pessoas, Deus governará as famílias dessas pessoas e nossa cidade vai ser transformada. Essa é a verdade. Nosso alvo não é defender nenhum partido, nem ideologia não, mas é levar as pessoas para o céu. Fala aleluia. Falei, vou levar um monte de pessoas para o céu. Então a ênfase bíblica é na conduta do cristão e não na política. Amém, irmãos? Veja, nós cremos e aconselhamos que a igreja não ocupe, né? Nem se preocupe em mudar as condições, mas em ter um comportamento semelhante a de Cristo. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 13. Olha só o que diz. Abre aí.
2, 13. Olha só. Sujeitai-vos a toda instituição humana. A política é uma instituição humana. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aleluia. E no verso 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha só, nós devemos honrar o nosso presidente. Uma vez ouvi isso, pastor Ciro Malafaia e pastor Marcelo. Nós não somos a favor do PT. Como igreja, nós somos oposição. Não temos partido, mas PT não tem valores cristãos, nós não somos a favor. Mas se ele entrar, nós vamos orar por ele como nosso presidente, como a nossa presidente novamente, para que ela tenha um governo abençoado e seja justa e o temor de Deus venha sobre a vida dela. É assim a nossa posição. Nós somos contra os valores, mas se entrar, nós vamos orar por eles. Não tem esquerdista aqui não. Motim, não lá. O povo unido jamais será vencido. Xi, fora! E fora. Não vamos fazer isso. Xi não, né? Você vê como eu estou por dentro dessas coisas. Nós não vamos fazer isso, amém, irmãos? Continua gelado esse ar-condicionado. Então quantos graus aí, Renan? Quantos graus tem, Renan? 23? Vai congelar, até pinguim vai congelar com 23 graus. Põe 25 aí. Quais são os deveres sociais e políticos de um cristão? Olha só, os cristãos devem ser o sal e a luz do mundo, irmãos. Amém? Falei, eu sou sal e luz. Então, nós não podemos nos afastar dos processos políticos, porque você tem que ser sal lá também. A igreja não deve se envolver em política, mas os cristãos devem participar e escolher os seus políticos. A omissão, não olhar, não fazer nada, vai abrir caminho para que o controle político passe para a mão daqueles que não apoiam valores cristãos. Você não se posicionar vai dar direito a outros escolherem por você. E normalmente, quem escolhe não teme a Deus. O primeiro dever do crente é orar pelas autoridades, amém? Fala, o primeiro dever de todo cristão é orar pelas autoridades. Sabe, orar pelos problemas que afligem a sociedade. Nós temos que orar pela África, irmãos, que estão passando essa crise com o ebola. Ontem eu vi uma notícia que cada 1 hora morrem 4 pessoas, Garrido, na África. Pensa nisso, irmãos. Tem 3.000 e poucas pessoas infectadas, já morreram mais de 2.000. São 5.000 pessoas morrendo e... Sabe o que é 5.000? Em Santos nós temos 500.000 quase. 10% da cidade sumindo. Olha o caos que é isso. Nós não temos cemitério para dar conta dessas coisas. E entes, famílias, crianças se perdendo nessa história. Nós temos que orar por esse país. Nós não podemos ver o sofrimento de um país e dar as costas. Nós temos que orar por eles. Então esse é o dever do cristão. O segundo dever do cristão é votar. Devemos votar mesmo quando a nossa escolha é entre os menos piores. Amém? Quem que eu vou votar? Escolhe o menos ruim, irmão. O menos ruim. Eu vou votar, eu não quero força para ganhar, porque eu quero tirar demais esse governo vermelho aí. Mas eu vou votar, vou fazer a minha escolha estratégica. Eu vou te falar. Nós precisamos abrir os nossos olhos e não se abster dessas responsabilidades, porque depois é você quem vai sofrer com as suas escolhas. Amém, irmãos? Aleluia. Terceiro ponto, terceiro dever do cristão é se educar e se informar. Amém? Quanto tempo você ficou assistindo horário político? Quando chega no horário político, o que você faz? Vai lá para o Discovery Channel. Você assistiu o debate?
nós devemos nos informar, irmãos. Vê na mídia, procura como está lá, vai lá no G1. No G1 é meio estranho, porque lá eu acho que os caras não são muito sérios. Mas vai lá na mídia e vê como é que está, como está avançando, quais são as propostas, que tem falado, que eles estão prometendo. É importante você se informar, amém, irmãos? Amém. Então se instrua. O quarto dever é na realidade um direito. É o direito de se candidatar a cargos políticos. Um cristão, ele tem o direito de se candidatar a cargos políticos. Se existe pessoas com vocação para a vida pública, ele tem todo o direito. Todo o direito. Está me ouvindo? Tem todo o direito. Eu só não concordo, isso aí sou eu. Eu tenho a Bíblia para me respaldar isso. Aquele que foi chamado para o ministério e abre mão disso para a vida pública, ele trocou algo que Deus chamou para cuidar de vidas. Então por que quis ser pastor? E eu sou contra usar o termo pastor ainda, para se vangloriar disso e sair levando. Isso é falta de vergonha na cara. Porque para mim, pastor que é pastor, ele não é, ele está, é condição. Eu aqui estou pastor. Ou você acha que em casa a minha esposa me chama, ô pastor César, dá para você vir aqui? Faz um carinho em mim, pastor César. Ela não fala assim não. Se falasse, você acha que eu falo assim, minha ovelha Ana Paula, vem aqui para mim fazer um cafuné em você. Ela me chama de amor, de negro, vem cá querido, amo você, paixão da minha vida, aleluia. Ai. Ela fala assim. Mas as pessoas se confundem e usam o título para promover voto. Eu não concordo com isso. Eu acho que quem foi chamado para ser pastor está estragado para ser qualquer outra coisa. Eu estou estragado para ser engenheiro, eu estou estragado para ser médico, estou estragado, eu sou chamado para ser pastor. Se eu parar de exercer aquilo que eu fui chamado, perdi o foco, e eu acho que me ordenaram errado. Porque se Deus mudou a minha história por causa de um interesse político, eu acho que Ele errou quando me escolheu, e Deus não erra. São as pessoas que mudam, amém? Então claro que há risco em todo envolvimento político. Todo envolvimento. Sucesso na política envolve compromisso, irmão. Envolve ocultação de fraqueza, defesa de ideais partidários. Aí você fala, não, mas eu estou votando na pessoa. Peraí, mas a legenda da política determina o que aquele partido vai defender. Mas o cara é legal. Só que se ele está aliançado com um partido que não tem valor político, cristão, ele vai ser obrigado a votar e praticar o que o partido definiu no estatuto do partido como valores ideológicos. Você está me ouvindo? Então cuidado em quem você vota. Princípios cristãos que defendemos na política. Olha só, irmãos, primeira coisa, que o propósito da igreja está claro, que é salvar pessoas, sim? Amém. Então como cristãos nós devemos observar se um candidato ele defende ideais que se harmonizam com os princípios da palavra. Se o que ele prega, ensina, que ele defende, que ele luta, está de acordo com a palavra, isso é algo importante. Primeira característica que nós temos que observar no candidato e definir como igreja, que nós somos pela vida e pela família. Amém? Você sabe qual é o projeto, um dos projetos que está veiculando aí, que é o LGBT está à frente, e que o PT também está apoiando, está falando sim? É de retirar do RG o nome pai e mãe. Pensa nisso. Pai e mãe. Então vai sair do RG pai e mãe. Vai pôr lá o quê? Fulano e cicrano. Número 1, número 2. Portador do cromossomo X e do Y. Doador, né? Doador de cromossomo X, doador do cromossomo Y. Porque o homossexual está adotando as crianças, e aí eles agora querem dar o RG para as crianças. Aí quem é o pai? É a mãe. Aí fica aluno, não, você é a mãe. Não, você é a mãe. Tem hora que você está por cima, estou por baixo. Você é a mãe, você é o pai, você é a mãe. Não, fim da picada é isso. Não, olha, vem cá. Querem acabar com o dia dos pais. Não pode falar dia dos pais. Olha, irmãos, agora você pega uma aberração de gente que cresce sem princípio, para andar de fora dos padrões de Deus, para mudar a sociedade, acabar com a estrutura da família, onde Deus se identifica como pai.
e querem tirar isso. Presta atenção no que está acontecendo. Não olha em quem você vota. Deixa na mão do mundão para escolher. Daqui a pouco você está lá mudando teu RG. Progenitor. Progenitor 1, progenitor 2. Para com isso, irmãos. Isso é sério. Sabe? O que significa ser pela vida, pela família? Significa que nós somos contra o aborto. Fala, nós somos contra o aborto. Ouça aqui, se você é a favor, você não teme a Deus. Se temesse a Deus, amasse a Deus de verdade, você não mataria ninguém. Não mataria nenhuma criancinha que você pensa que não tem sentimentos. Salmos diz que antes de que fôssemos formados, Ele nos conhecia. Então nós somos pela vida. Fala, sou pela vida. Fala, eu sou contra o aborto. Isso significa também que nós defendemos o casamento monogâmico e heterossexual, como está na Bíblia. É o homem que vai se unir a uma mulher. Nós defendemos isso e é por isso que lutamos. Fala amém. O seu candidato tem que defender isso também. Ser pela família significa combater a prostituição de todas as formas, combater as relações sexuais ilícitas. É isso, a prostituição, adultério, fornicação. Nós somos contra essas coisas, porque a Bíblia diz que é não. Você está me ouvindo? Amém. Então você não pode votar em alguém que tenha propostas e projetos que toquem esses valores importantes para nós. Amém? Segundo, nós somos contra a injustiça e impunidade. Fala amém. Amém. Nós somos pela justiça. Amém, irmãos? Então veja só, isso significa que só podemos votar num candidato que é ficha limpa. Você está ouvindo? O cara tem que ser ficha limpa. O cara não pode ser mutretado, maracutaiado, envolvido em propina, não sei o que, aí, parará. Irmãos, puxa a capivara dos seus candidatos. É a capivara. Puxa. Você vai ver gente enfiada em militarismo, gente enfiada em movimento. Tem até, olha, eu acho que é verdade, porque eu nunca vi ninguém falar contra. Falar que tem até candidato, não vou citar nome, mas está na cara, né? Que se envolveu com roubo de banco fora do Brasil. E hoje é o presidente. Eu falei. Eu não sei se isso é verdade, mas já viram isso aí no Facebook. Como nós podemos votar assim, irmãos? Isso está errado. Não está certo. Se você sabe que o cara está envolvido em maracutaia, não vote nele. Não vote nele. Porque é mau caráter. Nós devemos ser pela justiça. A justiça. Olha o que diz Isaías 5, verso 22. Eu vou ler, não precisa abrir, só ouça. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ai desses, por suborno fazem que o perverso seja justificado e ao que é justo nega a justiça. Amós 2, verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Gente envolvida em corrupção, em propina, em negócio errado. Por isso que você deve ser muito certo quando você faz seu imposto de renda. Estou pondo, não, meus dependentes, Lili, Didi, Mocó, Mussum, Zacarias, né? Estou pondo não, não vou conseguir um recibinho aqui, dá um jeitinho, vou lá na frente, põe um, depois o 100, põe um a mais, 1.100, para poder abater do imposto de renda. Não faça as mutretas. Se você é um homem de Deus, você é sincero, justo, honesto, você vai usar o que a política te permite para poder pagar o imposto que é devido. Tem gente que reclama da quantidade de imposto. Irmãos, Deus vai te dar a condição de pagar o dobro desse imposto, porque você vai multiplicar muito mais. Mas o nosso coração é pela justiça. Fala, justiça. Terceiro ponto, nós somos pela liberdade de expressão. Fala, liberdade de expressão. E também de culto, liberdade de culto. Fala, liberdade de culto. Nós somos, não podemos perder essa característica, porque somos um país livre que você pode adorar quem você quiser. Eu não tenho nenhum problema com macumbeiro que adora as entidades, com outra religião que adora outros deuses. Eu quero ter a minha liberdade de adorar o meu Deus, sem me preocupar com gente batendo na minha porta. Paulo falou o seguinte: você só pode ficar, você quer mais que 50 pessoas, não pode, isso daí é motim. Falou, nós somos livres e nós não podemos concordar com isso. Amém?
Sabe, você tem direito a cultuar quem você quiser. Você tem direito a isso, isso é por lei. Ninguém pode exigir que você não cultue a Jesus. Ninguém pode obrigar que você não fale o nome Jesus. E se falar, abra sua boca a pleno pulmão. Libere a voz e fale assim: Jesus é o meu rei. Amém? Quarto ponto, nós defendemos a propriedade privada. Irmãos, defendemos a propriedade privada, mas nós também somos pela justiça no campo. Isso eu falo pela reforma agrária. Sabe, um bom candidato, ele deve se engajar a favor da partilha de áreas ociosas no país. Eu já fiz uma viagem uma vez para Belo Horizonte, há um tempo atrás, e do caminho do aeroporto não é Confins, é Confins, até Belo Horizonte, irmãos, aquela terra mineira é muito boa, terra vermelhona. Você vê os cortes assim das plantações vermelhona, mas o que dá de terra vazia, com matão, com árvore assim, sabe, jogado. Aí você olha aquela quantidade de terra. Aí você entra em Belo Horizonte e se depara que debaixo dos viadutos, a quantidade de gente morando lá embaixo. E olha, eu não estou falando de 10 quilômetros, estou falando de distância não tão longe. Meu Deus, por que não tem um projeto botar esse povo para ocupar essas terras, plantarem, comerem delas, trocarem seus alimentos, investirem em uma cooperativa para arrecadar esses alimentos, vender, trazer o dinheiro para eles, todo mundo ganha e se beneficia disso. Tira esse pessoal que está usando crack, está usando droga debaixo da ponte, se prostituindo, abandonando seus filhos, largando em qualquer beco, dando a luz na rua, deixando ao relento, mas ninguém pensa nisso. Nós defendemos o direito que você tem suas propriedades e devem ser cuidados e guardados, é justo. Você conquistou, é seu, ninguém pode tomar. Mas também nós somos a favor de uma reforma onde dá benefício para aqueles que não têm oportunidade, para poderem também ser privilegiados. Amém, irmãos? É preciso que o trabalhador rural tenha condições para sobreviver. Sabe que eu estava assistindo uma reportagem. Eu trabalhei um bom tempo com usineiro, fazendo subestações de energia em usinas, por causa da cogeração. E chega na safra, enche, de pessoal para carregar, para cortar cana. Corta cana, ganham dinheiro não, lá para cortar cana. Mas, irmãos, os jovens não querem mais. Eles não querem cortar cana. E o que acontece? O setor está ficando prejudicado, porque agora eles têm que pagar muito mais caro. E para alguém que já deveria estar se aposentando e acomodar, para poder cortar cana para eles. E o resultado disso que é o seguinte: eles vão investir em maquinário para isso. E aí a mão de obra vai ser cortada. E o cara que poderia trabalhar no campo, que isso é bênção, vai vir para a cidade. Para fazer o quê? Vai trabalhar em qualquer outra coisa. Vai conhecer a droga, vai usar maconha, vai não sei o quê. E vai ter uma vida desregrada, sendo que o campo poderia oferecer para ele condições lícitas de trabalho com remuneração justa. Você está me ouvindo? Nós temos que criar, não dá mais para viver em grandes centros. O foco é sair, mas ninguém sai, porque dizem que os negócios estão lá, estão mesmo. Quanta oportunidade você tem no interior, quanta oportunidade para plantação, para cultivo, mas as pessoas não têm essa visão. Olha só, Isaías 5 verso 8: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Deus é contra aqueles que monopolizam todas as fontes de recursos na mão de um só. Amém? São os latifundiários, Bom, não é que ele é contra os latifundiários, mas não está um projeto de participação das terras para os menos favorecidos, para que ele possa ter direito à moradia, a ter direito à alimentação. Nós temos que olhar essas coisas. Sexto ponto, somos contra a violência Quinto ponto, somos pela distribuição justa de riquezas. Amém? Nós somos pela distribuição justa de riquezas. Ezequiel 18 verso 7: não oprimindo a ninguém. Pode abrir esse, abre esse. Ezequiel 18, 7. Ezequiel 18, verso 7. Não oprimindo a ninguém,
tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura é juros, e não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Amém, irmãos? Então isso mostra que nós devemos acolher o necessitado, dar condições para o necessitado. Sabe quanto é os juros do seu cheque especial? Quando você não paga a sua fatura no cartão de crédito, sabe quanto de juros está sendo cobrado ali? Uma taxa de às vezes 12% ao mês. Quanto isso dá ao ano? Muito mais que 12 vezes 12. Porque é 12 elevado a 4, né? É elevado e elevado. É juros sobre juros, juros composto. Então, você tem que olhar isso. Aí você vai emprestar para o irmão. O irmão pede. Hoje eu ensinei lá no nosso curso de maturidade, dando aula de caráter. E vou avisar a igreja que é bom. Sempre falo isso. Nunca empreste o que você não possa dar. Fala para o irmão. Irmão, nunca empreste aquilo que você não pode dar. Regra geral para nós aqui, amém? Para você não ter problema, nunca empreste aquilo que você não pode dar. Você vai emprestar o dinheiro que você está comprometido com o aluguel, pensa. Aí o irmão chega lá, irmão, eu estou com problema, tenho que pagar um aluguel, você não pode emprestar um dinheiro para mim? Aí você, eu estou com o dinheiro do aluguel, então top, paga lá. Aí chega no dia de você pegar de volta para pagar o seu. Irmão, eu não consegui receber, e o que você vai fazer? Então só empreste o que você pode dar. Então se a pessoa não devolver, tudo bem, você esquece. Se ela pedir de novo, não empreste mais. Ela é mau caráter, ela não paga o que pega emprestado. Quem não paga, não devolve o que pega emprestado é mau caráter. Sim ou não? Sim. Então quando você pega, devolva. Isso é nobre, isso é justo, isso é sério. Se você quer ter crédito, você quer que as pessoas te ajudem sempre, seja você alguém leal, fiel. Você pegou emprestado, devolva. Isso é justo. Amém, irmãos? Amém. Você gostaria de ouvir o contrário? Bom, eu não. Sexto ponto, somos contra a violência. Eu falei, eu sou contra a violência. A vontade de Deus é que o homem violento seja tirado do convívio social. Irmãos, ouça aqui. Isaías 16, verso 4, abre aí. Quem é violento não pode estar no nosso meio. Tem um lugar preparado para eles, amém? Fala amém. Amém. Pega na mão do irmão que está do lado, chacoalha ele sem violência, senão você não vai poder ficar aqui. Fala, irmão, o homem violento não pode estar no nosso meio. Não pode estar na sociedade. Cabra safado que bate em mulher, o lugar dele é no chilindró. Mulher que bate em homem. Tem que falar, porque tem mulher que bate em homem. Pastor, ele me bateu, pastor. Meu saiu roxo aqui. Olha, irmãos, numa agressão é melhor apanhar de uma mulher do que bater nela. Porque você apanha, você traz para o pastor, né? Aí a gente vai resolver esse negócio. Mas olha, nunca toque na sua esposa, nunca toque no seu marido, não ouse fazer isso, porque isso está prestes a acontecer algo pior e acabar esse relacionamento. Não entre por esse caminho. Mas é Isaías 16, verso 4. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer a justiça. Amém, irmãos? Então nós somos contra a violência. Bateu, pastor, eu posso fazer jiu-jitsu? Pode, você não bate ninguém, uai. Eu acho que você pode fazer um esporte, fazer jiu-jitsu. Eu sou meio contra fazer capoeira, porque os golpes são meio consagradão, tal. Mas eu acho que você pode fazer qualquer esporte, mas não pela violência. Amém, irmãos? Amém. Amém. Nós somos também contra a exploração
do trabalhador. Fala aleluia. Olha só, Tiago 5 verso 4, abre aí. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido como um fraude está clamando. Pessoas que contratam e não pagam, ele está falando aqui. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouve aquele que é injustiçado, que trabalhou e não pagaram ele. Então Deus é a favor de que haja, honras àqueles que trabalham, Oitavo ponto, eu estou terminando. Amém, irmãos? Quem falou amém? Ela estava só esperando, Guilherme? Ela falou, quando o pastor falar, a gente fala amém, tá bom, querido? Você cutucou ele para ele falar. Amém. Oitavo ponto. Somos contra o abandono e a mortalidade infantil. Amém, irmãos? A vontade de Deus é que não haja crianças que vivam poucos dias, irmãos. Poucos dias. A vontade de Deus é que as nossas crianças cresçam, cheguem na fase adulta, realizem os grandes projetos que o Senhor tem para elas. Olha só, Isaías 65, 20. Abre aí. Isaías 65, 20. Acho que seria bom hoje estar projetando as letras aqui, os versos, Acho que facilitaria, mas já foi. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Fala para o seu irmão, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Aí ele coloca mais um ponto para você: quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Mas para alegria e para tristeza de alguns, morrer aos 100 anos ainda é morrer jovem. Olha só, então nós temos promessas de Deus que quer nos levar a mais que 100 anos, sim ou não? Mas a Bíblia diz também que, Salmo 90, que após os 70 é só o quê? Canseira e enfado, fadiga. Depois dos 70 aí tem que só ficar de boa. Mas, ok. O que eu quero dizer aqui, irmãos? A ênfase, presta atenção em mim aqui, os irmãos estão tagarelando. A ênfase está em que as crianças possam crescer, ter saúde. Então, para isso, o que nós temos que ter? Saneamento básico, principal. As ruas devem ser saneadas. Temos que pedir para os nossos políticos para que eles providenciem todo o saneamento necessário, porque você não imagina, é que na nossa época foram poucos casos de paralisia infantil, Você conhece poucos com paralisia infantil no nosso meio hoje, mas há uma década atrás, 2 décadas atrás, paralisia infantil era rotineira. Eu tenho parentes que tiveram paralisia infantil. Paralisia infantil. Hoje isso está um pouco quase erradicado por causa da condição de saneamento básico, que melhorou muito. Mas você precisa olhar se os candidatos que vão votar, eles têm um projeto para cuidar das criancinhas. Amém, irmãos? Amém. 9º ponto, nós somos pela preservação ecológica. Fala, preservação ecológica. Amém. Oséias 4, verso 3. Eu vou ler para você. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então veja, a destruição do meio ambiente, ela é promovida por causa do egoísmo humano e pela megalomania dos governantes. Imagina nesse desmatamento, Dizem que assim, a Amazônia está em casa, presta atenção aqui, conversando demais aí. A Amazônia está cada dia mais sendo devastada. O que é feito nisso? Você já viu as histórias daqueles que se movimentaram lá, que se posicionaram contra o desmatamento? Foram mortos. Chico Mendes foi um deles. Pessoas que se posicionaram pela Amazônia.
existe uma conversa fora do Brasil de uma invasão fora, na realidade sim, dos Estados Unidos se apossar da Amazônia para cuidar da Amazônia, porque o Brasil não cuida. Quantos já ouviram sobre isso? Então vota errado para você ver. E eu vou falar um negócio para você, sinceramente, se nós não damos conta, melhor dar para quem cuida. Agora, nós sabemos cuidar da nossa terra. Nós sabemos, é que não há interesse para isso. Por isso, cuide em quem você vote. Amém? Amém. E o último ponto agora, amém, irmãos? Nós somos contra os golpismos e o governo ilegítimo. Olha só, como cristão, nós precisamos nos comprometer para que nunca mais haja nesse país qualquer forma de ditadura. Você não imagina quanta coisa errada foi feita na época da ditadura. Foi invadido aqui nossa usina Getúlio Vargas, né? Foi invadida pelos ditadores. Aqui era um ponto político estratégico. Os ditadores, os militantes tomaram posse. Você não podia cantar, não podia expressar a sua indignação que você era perseguido, que você era alguém ameaçado. Então nós não podemos votar em alguém com tendências a isso, irmãos, porque isso vai trazer dor para o povo, né? Deus se levanta contra aqueles que apoiam esses governantes golpistas, né? Então Provérbios 24, 24, último texto, eu quero que você abra. E isso é para nós aqui. Provérbios 24, 24. Olha só. O que disser ao perverso, tu és justo. O que falar para o cara que é perverso, você é justo. Pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme O Menino de Pijama. Eu sugiro você assistir, para você ter uma noção, um pouquinho, né? Lá só mostra um pouco, fala da perseguição dos judeus. Há estudos soltando aí que judeu é o povo mau, né? Misericórdia, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado enquanto porque muitas pessoas diziam para Hitler que você é justo, né? Eles falavam de Hitler, sabe que no cinturão dos soldados alemães, sabe o que estava escrito? Nosso Deus abençoa essa nação. Nós servimos a Deus, confiamos em Deus nós confiamos, estava escrito. E aí ele pega o cinto para bater no povo de Deus, que eram judeus, são judeus. Um judeu apanhando de um outro povo, fala assim: Deus, eu sou povo de Deus, Deus eu confio. E usando o cinto para bater nos judeus. Você não tem noção de quanta atrocidade foi feita. Mas, irmãos, em linhas gerais, né, esses pontos que eu listei, vai estar no site, você pode imprimir, são, né, então os trilhos que certamente vai nos impedir de cair no extremo da omissão política, de não se posicionar, e também no abismo do engajamento partidário. Nós não devemos, como igreja, nos posicionar partidariamente. Porém, como cristão, você tem toda a liberdade para isso e deve zelar em quem você vai votar. Eu queria orar por nossas eleições agora. Orar por esse país. Orar porque nós queremos governantes que honrem a confiança dos nossos votos para lutarem, para melhorar as condições, não só de uma classe, desfavorecendo outras, de dando ênfase e permissões para corruptos, sendo que o povo perece de fome, perece num leito de um hospital, enquanto os nossos estádios hoje a essa hora estão todos vazios. Tantos milhões que foram depositados lá e não tem ninguém lá, e nada perto do que foi investido está sendo feito na saúde. Estamos lotados de pessoas. Deveríamos levar os enfermos para as arquibancadas dos estádios, porque deve ter lá um assento muito melhor para se assentar do que um leito para se deitar numa santa casa por aí. Você está me ouvindo? É que nós não ligamos porque normalmente não precisamos, né? Então quando você precisar, lembre-se
que o seu voto permitiu aquilo. Fique de pé aí. Luciano, vem cá no teclado. Mas eu quero orar pela nossa nação. Irmãos, isso é algo que a gente normalmente não faz. Orar por essas eleições, orar pelo nosso povo. Você pode falar assim: nossa, a palavra hoje foi meio chata. Quem achou a palavra chata? Levanta a mão. Tá bom. Obrigado pela sinceridade. Mas eu conto com com o seu bom coração de receber isso como algo importante. Alguém que ama o seu país, ele não é omisso. Muitas pessoas criticam às vezes. Eu fico olhando lá o Facebook, as pessoas criticam aqueles que falam da política. Por que não podemos falar da política? Nós não estamos fazendo campanha eleitoral para ninguém não, irmão. Mas nós estamos alertando os olhos do povo. Eu creio, se você escolher certo, se cada igreja pregar isso, imagine que todas as igrejas alertem os seus membros para votarem corretamente. Eu tenho certeza que a nossa cidade melhora, que as condições para nós trabalharmos vai melhorar, que os negócios que vão ser feitos a nível mundial vão ser mais justos. Não haverá lavagem de dinheiro, que até país do primeiro mundo se envolve nessa maracutaia toda para poder lavar um dinheiro que envolve, vantagens políticas. E eu fico pensando o tamanho da dívida que foi feito para investir nos estádios. Irmãos, sabe que fazer dívida é negócio? É negócio para os grandes. Tem banco que vive assim. Por que eles te oferecem cartão de crédito sem limite? Não é isso? Crédito fácil sem consulta. Porque eles querem que você se estoure de dever. Crédito consignado, crédito sem consulta da sua ficha, da sua capivara. Você já viu aquelas propagandas? Libera-se crédito sem consulta do seu CPF. Vem aqui que sem olhar para você eu te dou dinheiro, sem consultar o seu CPF. Balela para você se enrolar e tá devendo, para você se enfiar numa dívida, porque eles torcem para você não pagar, para tomar os seus bens, para tomar de volta aquilo que você comprou e ainda cobrar de você custos administrativos, despesas honorárias de advogado e tirar vantagem de você. Olha, irmãos, o mundo está corrompido mesmo, mas nós podemos fazer a diferença. Comece lá no seu negócio, no seu trabalho. Seja alguém justo. Eu falei hoje com os irmãos, seja alguém que pratica margens de lucros viáveis, coerentes. Sabe, a turma quer ganhar 200% em cima das coisas. Seja alguém que nos negócios, deixa eu falar algo para você, seja alguém que nos negócios permita que os outros ganhem também. Negócio bom é quando todo mundo ganha. Você e o fornecedor, o cliente, ou o fornecedor quando você compra, os dois têm que ganhar. Agora só eu ganho, isso é corrupção, vou te falar, não é corrupção, isso é extorquir, é pegar o desfavorecido. E muitas vezes, porque confiam, porque você é crente, você é cristão, pagam o que você está falando, mas você não possibilita que outros ganhem. Você que tem negócio, seja justo nos seus negócios, porque isso é bênção de Deus. Amém? Eu sei que a palavra poderia ser mais contagiante para você, mas nós damos o alimento que o povo precisa. E eu espero que você que ouviu essa palavra com o coração correto, cresça com ela e saiba que quando você for apertar o botãozinho, você fez isso debaixo de temor de Deus. Fala: Deus, eu estou confiando nessa pessoa que eu estou votando. Senhor, livra ela da corrupção e guarda o coração dela, e que ela possa fazer um governo abençoado em nome de Jesus. E em nome de Jesus, que ela seja um bom representante do povo diante dos nossos demais políticos. Amém? Quero orar de 2 em 2. Nós vamos orar pelo país agora. Essa é uma das mais importantes. Eu vou te falar algo. Essas eleições ou ela vai arrebentar com o país, ou ela vai mudar a história do nosso país. Tenha certeza.
houve várias profecias já falando sobre o sistema político brasileiro, e os políticos se encontram governando. Não feche os olhos, porque Deus, Ele ouve o clamor de um povo aflito, e Deus normalmente vem com punição. E sabe o que são as punições? Catástrofes. Arrebentam com a terra. Tome cuidado. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Amém. Eu queria que você orasse com o seu irmão, por favor. Põe a mão sobre ele. Vamos orar juntos aí. Comece a orar pelo país. Comece a orar pelos nossos governantes. Comece a orar para que Deus seja o operador e conduza essas eleições. Deus se importa com o nosso país. Comece a orar. Comece a liberar palavras. Pede para Deus te dar sinais daqueles que você deve votar. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos debaixo do Teu governo as autoridades do nosso Brasil. Senhor, cobre a vida hoje da Dilma, que é a presidente que está em exercício. Livra, Senhor, das manipulações e mentiras. Repreende as mentiras faladas contra as autoridades, Deus. Tira. O Senhor é Deus que justifica toda semente de mentira lançada para roubar o nosso país, para destruir e favorecer os políticos que estão se extraviando, que estão usando da força política para benefício próprio e destruindo com o necessitado, destruindo com os carentes. Senhor Jesus, há muitas pessoas morrendo nos leitos de hospitais, muitas pessoas sem remédio, há famintos nas ruas sem lugar para morar, há pessoas esquecidas, pessoas que nem a igreja se lembra. Nós intercedemos por esse Brasil, intercedemos por esse país. Desperta, Brasil! Desperta, Brasil! Deus é o Senhor desta nação. Deus é o Senhor desse país. Vem, Senhor. Exerce justiça. Justiça. Justifica aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo, Senhor, subtraídos. Gera temor no coração dos teus filhos. Põe temor no coração dos teus filhos nesse dia, para não escolherem errado. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o Senhor vai exercer autoridade no nosso meio, que nós não somos uma igreja que fecha os olhos para o mundo, dizendo que é problema do mundo. Não, o Senhor mesmo orou para que não fôssemos tirados do mundo, mas que o Senhor nos livrasse do mal. Então, como o Senhor nos orienta, nós oramos pelas nossas autoridades e declaramos: cobre a nossa cidade, cobre cada nível de autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, nós sonhamos por um Brasil próspero, sonhamos com oportunidades de negócios, de estudo, de saúde para os nossos irmãos, para os nossos bairros. Os nossos filhos estão crescendo, onde eles trabalharão, o que comerão. Senhor, tem misericórdia desta terra, e por causa que o seu povo clama, exerce justiça sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre esta nação, sobre os países, em nome de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus.